Aqui estou eu, Moisés Filho, outra vez. Estamos prestes a mergulhar em um mundo oculto, um mundo que afeta a todos nós de maneira tão profunda e sutil que mal percebemos. Bem-vindos a Controles Invisíveis, a influência do governo na nossa vida financeira. Sabiam que a política fiscal do governo influencia diretamente o dinheiro que fica no nosso bolso? Capítulo 1. O poder das políticas econômicas. Este capítulo nos leva ao coração da questão. Como as políticas econômicas do governo podem moldar nossos destinos financeiros? Para entender isso, é crucial olhar para a história. Ao longo da história, crises financeiras abalaram economias e afetaram a vida das pessoas. Um exemplo marcante é a crise de 1929, que levou o governo dos Estados Unidos da América a implementar políticas como o New Deal para estimular a economia e combater o desemprego. No passado, moedas eram frequentemente lastreadas em metais preciosos como o ouro. O governo tinha o poder de regular a oferta desses metais, o que afetava diretamente o valor da moeda e, consequentemente, o poder de compra dos cidadãos. Recentemente, governos de todo o mundo lançaram programas de estímulo econômico em resposta à pandemia, injetando trilhões de dólares nas economias para mitigar os impactos econômicos da crise. Políticas fiscais e monetárias, como a taxa de juros e o controle da oferta de dinheiro, são ferramentas cruciais nas mãos dos governos para controlar a economia. Por exemplo, o aumento das taxas de juros pode desacelerar o consumo, enquanto a redução pode estimular o investimento e o gasto. A inflação, o aumento geral dos preços, é uma preocupação constante para os governos. Em diversos momentos da história, vimos inflações descontroladas impactando negativamente o poder de compra das pessoas. John Maynard Keynes, um dos economistas mais influentes do século XX, defendia que o governo deveria desempenhar um papel ativo na economia, especialmente durante tempos de crise, para estimular o crescimento econômico e reduzir o desemprego. À medida que concluímos nossa exploração sobre o impacto das políticas econômicas do governo, fica claro que essas políticas têm uma longa história de influência na economia e na vida financeira das pessoas. Em um mundo em constante evolução, os governos continuam a enfrentar desafios econômicos complexos e a adaptar suas políticas para atender às necessidades de suas sociedades em constante mudança. Convido todos vocês a continuarem aprofundando seu conhecimento sobre economia e finanças, pois isso pode ajudá-los a tomar decisões financeiras mais informadas e a se preparar para os desafios econômicos do futuro. Próximo. Capítulo 2. Manipulação da mídia e opinião pública. Neste capítulo, exploraremos como a mídia desempenha um papel crucial na formação de nossas visões sobre a economia e como o governo influencia essa narrativa. A história está repleta de exemplos de como a mídia pode ser usada para moldar as percepções públicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a mídia desempenhou um papel fundamental na mobilização da opinião pública e no financiamento de esforços de guerra por meio de campanhas de venda de títulos de guerra. Propagandas antigas também demonstram como a mídia foi usada para influenciar o consumo e estimular o crescimento econômico. Atualmente, a mídia social desempenha um papel significativo na disseminação de informações financeiras. A velocidade com que notícias e rumores podem impactar os mercados financeiros é notável. Os debates políticos televisionados também moldam a opinião pública sobre questões econômicas. Candidatos frequentemente propõem políticas econômicas e fiscais que são amplamente discutidas na mídia. Nos últimos anos, vimos a mídia desempenhar um papel fundamental na cobertura de eventos econômicos significativos, como crises financeiras e respostas governamentais a esses eventos. À medida que concluímos nossa exploração sobre a influência da mídia na formação de opiniões sobre a economia, é evidente que a mídia desempenha um papel crítico
na disseminação de informações financeiras e na moldagem das visões públicas. Em um mundo cada vez mais conectado, as informações financeiras podem ser rapidamente disseminadas, o que significa que é fundamental para todos nós avaliar criticamente a qualidade das fontes de notícias que consumimos. Convido todos vocês a continuarem aprofundando seu entendimento sobre como a mídia pode influenciar as questões financeiras e a sempre questionar, analisar e buscar fontes confiáveis de informações econômicas. Próximo capítulo. Capítulo 3. Educação financeira e comportamento do consumidor. Neste capítulo, exploraremos como a educação financeira molda nossas atitudes em relação ao dinheiro desde a infância e como o governo pode influenciar essa educação. Historicamente, a educação financeira nem sempre foi uma parte integrante do currículo escolar. Somente ao longo do tempo é que muitos países começaram a reconhecer a importância de ensinar finanças pessoais. A falta de educação financeira pode levar a decisões financeiras inadequadas, como o endividamento excessivo e a falta de poupança. O governo tem um interesse legítimo em promover a educação financeira para prevenir problemas financeiros generalizados. Nos últimos anos, vimos um aumento no foco da mídia e do governo na promoção da educação financeira. Campanhas e programas educacionais visam ajudar as pessoas a tomar decisões financeiras mais informadas. A educação financeira não se limita apenas às escolas. Muitos governos incentivam a educação financeira por meio de recursos online, workshops e programas de aconselhamento financeiro. À medida que concluímos nossa exploração sobre a influência da educação financeira em nossas vidas, fica evidente que o conhecimento financeiro desempenha um papel crucial em nossas decisões financeiras. As iniciativas de educação financeira têm ganhado destaque e apoio crescente em todo o mundo, à medida que a conscientização sobre a importância da educação financeira aumenta. Convido todos vocês a continuarem investindo em seu próprio conhecimento financeiro, explorando recursos educacionais disponíveis e buscando orientação financeira quando necessário. Próximo. Capítulo 4. O ciclo da dívida e o consumismo. Neste capítulo, exploraremos como o acesso ao crédito pode levar as pessoas a um ciclo de dívida e como o governo desempenha um papel importante na regulamentação desse aspecto da economia. A história financeira está repleta de exemplos de crises de dívida, como a crise das hipotecas subprime de 2008, que teve ramificações globais. Essa crise ilustrou como o excesso de endividamento pode desencadear uma crise financeira. O uso generalizado de cartões de crédito tornou-se uma parte intrínseca da sociedade de consumo. No entanto, o crédito fácil também pode levar ao acúmulo de dívidas. A regulamentação do setor de crédito é uma preocupação constante para os governos. Recentemente, vimos esforços para limitar as taxas de juros cobradas por empréstimos e cartões de crédito em muitos países. Capítulo 5. Alternativas e mudanças possíveis. À medida que nos aproximamos do fim da nossa jornada, vamos explorar alternativas e propostas para um futuro econômico mais equitativo. A Islândia se recuperou da crise financeira com uma abordagem única que permitiu que alguns bancos quebrassem, enquanto outros sobreviveram. Capítulo 6. Gerenciando o seu dinheiro, influência política e econômica internacional. As forças além das fronteiras. Neste capítulo, exploraremos como as relações políticas e econômicas internacionais exercem uma influência significativa em nossas economias locais e como o governo navega nesse complexo cenário. A história está repleta de acordos comerciais e tratados internacionais que moldaram o curso das economias globais e, por extensão, nossas economias locais. A globalização trouxe consigo a capacidade de adquirir produtos de todo o mundo a preços acessíveis, mas também gerou debates sobre empregos locais e a concorrência global.
Recentes disputas comerciais entre as principais potências econômicas, como os Estados Unidos e a China, têm gerado impactos significativos nas economias locais e na política governamental. Organizações como a ONU, o FMI e a OMC desempenham um papel importante na regulação e na promoção da cooperação econômica internacional. À medida que concluímos nossa exploração sobre a influência política e econômica internacional, fica evidente que as decisões e relações internacionais têm implicações profundas em nossas vidas financeiras locais. A instabilidade política e econômica internacional continua a desafiar governos e cidadãos, exigindo respostas ágeis e estratégias de mitigação de riscos. Convido todos vocês a se manterem informados sobre questões globais que afetam nossas economias locais e a participarem do diálogo público sobre essas questões. Próximo. Capítulo 7. Investindo em alternativas financeiras. O poder do Bitcoin. No mundo financeiro, a busca por alternativas ao sistema tradicional de moedas ganhou força nos últimos anos. Uma das mais notáveis é o Bitcoin, uma moeda digital descentralizada que promete independência financeira. O Bitcoin foi criado em 2009 por uma pessoa ou grupo usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto. O que o torna único é que não é controlado por nenhum governo ou instituição financeira central. Ele é mantido e validado por uma rede global de computadores, usando uma tecnologia chamada blockchain. Nos últimos anos, o Bitcoin ganhou destaque nas manchetes financeiras. Em 2020, várias empresas de renome como Tesla e Square investiram bilhões em Bitcoin, sinalizando uma aceitação crescente. O PayPal também começou a permitir transações em Bitcoin, tornando-o mais acessível ao público. Além disso, em muitos lugares, agora você pode encontrar caixas eletrônicos de Bitcoin que permitem comprar e vender a criptomoeda com facilidade. No entanto, é importante notar que o Bitcoin é conhecido por sua volatilidade. Seu valor pode subir e descer significativamente em curtos períodos. Portanto, investir em Bitcoin requer uma compreensão sólida e uma abordagem cuidadosa. À medida que exploramos as opções de investimento como o Bitcoin, é importante lembrar que nenhum investimento está isento de riscos. Os investidores devem sempre fazer sua própria pesquisa e considerar seus objetivos financeiros pessoais. O Bitcoin e outras criptomoedas continuam a desafiar o sistema financeiro tradicional. Em 2021, El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal, um evento histórico que levanta questões sobre o futuro das finanças globais. Nossa jornada nos levou a muitos lugares e nos mostrou como podemos navegar em um mundo financeiro complexo. À medida que encerramos, convido todos vocês a continuarem explorando, aprendendo e tomando medidas responsáveis para proteger seu futuro financeiro. À medida que encerramos nossa investigação, lembrem-se de que nossa vida financeira é moldada por muitos fatores, incluindo as políticas governamentais. John Maynard Keynes, um dos economistas mais influentes do século XX, defendia que o governo deveria desempenhar um papel ativo na estabilização da economia. Suas ideias ainda são debatidas e aplicadas em todo o mundo. Enquanto fechamos esta investigação, convido todos vocês a continuarem explorando, aprendendo e se envolvendo na economia, pois somente juntos podemos moldar um futuro financeiro mais promissor. Agradecemos por dedicarem seu tempo a este documentário, pois entendemos a importância de compreendermos os meandros do mundo financeiro que afeta a todos nós. Se vocês gostaram deste documentário e desejam continuar a explorar tópicos relacionados à economia, finanças e questões sociais, convidamos todos vocês a se inscreverem em nosso canal.